Olha só, uma escola sendo construída, computadores novos chegando num hospital, a contratação da limpeza de um prédio público. Por trás de tudo isso, tem muito, mas muito dinheiro em jogo. Bilhões de reais do nosso dinheiro, na verdade. E para ter certeza que esse dinheiro vai ser bem gasto, surgiu uma lei nova, a 1433 de 2021, que veio para mudar completamente as regras do jogo. Então, vamos dar uma olhada em como isso tudo funciona. Pois é, a pergunta que não quer calar é: como é que se garante que todo esse dinheiro seja gasto do melhor jeito possível? Sabe, com justiça, com eficiência, sem nenhum desperdício. A resposta para isso está num processo bem formal, pensado justamente para proteger o interesse de todo mundo. Então vamos lá. Como é que o governo faz suas compras? Não é como a gente, que vai ali no supermercado e pronto. De jeito nenhum. Existe todo um processo que é formal, competitivo e tudo isso para garantir que o interesse público, o nosso interesse, esteja sempre em primeiro lugar. E o nome desse processo todo é licitação. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse uma competição, sabe? Um campeonato mesmo, com regras super claras. O governo, a administração pública, ela meio que abre essa disputa. E aí várias empresas vêm e apresentam suas propostas. E o objetivo aqui, olha que importante, não é só escolher a mais barata. Não, não. É selecionar a proposta mais vantajosa para a sociedade como um todo. Bom, e se é uma competição, precisa ter regra, né? A Lei 14.133 de 2021 é exatamente isso, o novo manual de regras para as compras públicas. Ela veio para unificar tudo e dar uma modernizada geral nas normas do Brasil inteiro. Mas olha, essa lei não é só uma lista de pode e não pode. Ela é toda guiada por princípios. São 22 no total lá no artigo 5º, mas alguns são a alma do negócio. Por exemplo, a igualdade, para todo mundo competir de igual para igual. A transparência, que é o que permite que qualquer pessoa possa fiscalizar o que está acontecendo. E principalmente, o planejamento. Esse é um ponto-chave para acabar com aquela história de contratação feita às pressas, sabe? Que quase sempre dá errado. Para ficar ainda mais claro, o artigo 11 resume a missão da licitação em três verbos, três ações. A primeira, assegurar. Assegurar o quê? A melhor proposta e uma competição justa para todo mundo. A segunda, evitar. Evitar aqueles problemas que a gente conhece, né? Sobrepreço, superfaturamento, obras que não acabam ou são mal feitas. E a terceira, incentivar. Incentivar a inovação e o desenvolvimento que seja sustentável. Ou seja, é uma estratégia completa para usar bem o nosso dinheiro. Ok, já entendemos o porquê de tudo isso. Agora, vamos ver como a coisa acontece na prática. Dá pra gente imaginar o processo de licitação como uma verdadeira corrida, com várias etapas, sabe? Da largada até a linha de chegada. E quem mapeia essa corrida é o artigo 17 da lei. Ele divide tudo em 7 fases. E olha que interessante, ela começa muito antes da competição em si, lá na fase preparatória, e só termina na homologação, que é tipo a cerimônia de pódio, a confirmação oficial de quem venceu. Vamos dar uma olhada mais de perto nas etapas mais importantes. Olha, de todas essas fases, a primeira, a preparatória, talvez seja a mas a mais importante de todas. É nesse momento que o governo senta e define o que a gente precisa, por que a gente precisa e quanto isso deve custar. Um planejamento bem feito aqui é o que vai evitar dor de cabeça e desperdício lá na frente. É a base de tudo. Beleza, planejamento feito. E aí? Aí surge o famoso edital. Pense nele como regulamento oficial do campeonato. Tudo, absolutamente tudo tem que estar escrito ali. E depois que o jogo começa, não dá para mudar a regra no meio do caminho. Isso reforça aquele princípio fundamental. As regras do jogo são claras e valem para todo mundo, sem exceção. E a lei é tão detalhista que ela pensa até no futuro. Pensa só num contrato longo, tipo de limpeza, que dura anos. Os custos mudam, né? A inflação acontece. Então, se o preço do material de limpeza sobe, por exemplo, o valor do contrato é corrigido por um índice de preços. Isso se chama reajuste. Agora, se o que sobe é o salário da equipe, aí é diferente. A empresa tem que comprovar essa variação real para poder renegociar o valor. E isso se chama repactuação. São dois jeitos diferentes de garantir que o contrato continue justo para todo mundo do início ao fim. A lei também tem umas travas de segurança, sabe? Para evitar aquelas propostas que parecem boas demais para ser verdade, mas que na prática são impossíveis de cumprir. Por exemplo, em obras e serviços de engenharia, se uma empresa oferece um preço que é menos de 75% do valor que o governo orçou, ela é desclassificada na hora, automaticamente. Por quê? Porque a lei considera esse preço inexequível,
Ou seja, o risco da obra parar na metade ou ser feita com material ruim é gigante. E não para por aí. Tem mais um nível de proteção. Se a proposta de engenharia ficar ali abaixo de 85% do orçamento, a empresa que ganhar tem que apresentar uma garantia financeira a mais. É como se fosse um seguro extra, sabe? Uma garantia de que mesmo com um preço mais baixo, o contrato vai ser cumprido direitinho como foi prometido. Beleza, as regras do jogo estão ficando claras. Mas quem é que pode entrar nessa competição? E talvez mais importante ainda, quem é que fica de fora? Quem é proibido de participar? A lei é bem flexível nesse ponto e permite que as pessoas unam forças. Tem uma frase que resume bem: empresas se unem em consórcios e profissionais se unem em cooperativas. Ou seja, várias empresas podem se juntar num consórcio para disputar um contrato gigante, somando as forças de cada uma. E profissionais autônomos, como médicos ou consultores, podem entrar na disputa através de cooperativas. Agora, a parte das proibições é fundamental para manter a disputa justa, né? O artigo 14 da lei é bem direto. Por exemplo, quem fez o projeto não pode ser a mesma empresa que vai executar a obra. Faz todo sentido. Pessoas que têm alguma ligação familiar ou comercial com o gestor público também não podem participar. E um ponto super importante: empresas que já foram punidas por crimes graves, como o uso de trabalho análogo à escravidão, estão completamente barradas. Bom, agora que a gente passou por todas essas regras, vamos conectar os pontos. Como é que essa estrutura toda, essa lei, impacta o nosso dia a dia, impacta a sociedade como um todo? No fim do dia, o grande objetivo de todo esse processo é um só: garantir que o dinheiro público seja bem gasto. Um sistema de licitação que é forte, que é transparente, resulta em quê? Em serviços melhores, em obras com mais qualidade e, talvez o mais importante de tudo, na confiança de que os nossos recursos estão mesmo sendo usados para o bem de todos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa nova lei, ela bota muita força na transparência, principalmente porque ela centraliza tudo num lugar só, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Com a informação mais fácil de achar, a fiscalização não fica mais só na mão dos órgãos de controle. Ela passa a ser uma responsabilidade de todos nós. Então a questão que fica no ar é: como a sociedade pode, de fato, usar essas ferramentas para acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público em cada cidade, em cada comunidade?